ZYJ 464, Rádio Bandeirantes, Rio, 1360 kHz. A rádio que briga por você. 8 horas no Rio. No ar, Faixa Livre. Rádio Jornalismo de Verdade. A informação de primeira qualidade. A interpretação e os comentários das notícias. Entrevistas. O contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação, Paulo Passarinho. O Banco Central aponta para a continuidade do processo de recuperação da economia, mas reduz a taxa Selic para 4,25% ao ano, frente à estagnação econômica e expectativas de baixa inflação. Bolsonaro formaliza a nomeação de um missionário evangélico para o setor de proteção aos índios isolados da FUNAI. Assina projeto de lei que libera a atividade de mineração, geração de energia elétrica e exploração de petróleo e gás natural em terras indígenas. E, em crítica aos ambientalistas, afirma que, se um dia eu puder, confino-os na Amazônia. E nos Estados Unidos, o Senado rejeita impeachment de Trump. Essas e outras notícias nessa quinta-feira, 6 de fevereiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação sempre na frente. Um comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. A coisa continua indo de mal a pior. Vejam bem, nós temos aí todos esses problemas não esclarecidos a respeito do assassinato, da execução da vereadora Marielle. Existem aí suspeitos já, inclusive, de serem os executores desse terrível crime presos. Pessoas, inclusive, muito próximas à família Bolsonaro. Mas a polícia não esclarece nada, não avança em nenhum tipo de elucidação desse caso, que ganhou, inclusive, contornos internacionais. Enquanto isso, a Polícia Federal, sob comando de Moro, já procurou inocentar o senador Flávio Bolsonaro dessas acusações aí, das chamadas rachadinhas, da época em que o deputado era, o atual senador era deputado aqui na Alerj. E isso em meio a evidências que vêm sendo levantadas pelo Ministério Público Estadual, inclusive acusações de lavagem desse dinheiro desviado lá dos chamados assessores da Alerj. Agora a Polícia Federal também, frente a pesadas acusações contra o secretário de Comunicação do governo federal, a Polícia Federal tomou aí providência no sentido de investigar o secretário. Possivelmente, esse é o meu temor, haverá aí um parecer inocentando o secretário. E por aí vai. Agora, ontem, o senhor Bolsonaro parece que ultrapassou a todos os limites. Conforme já era especulado, ele formalizou a nomeação, através do Diário Oficial, de um missionário evangélico para o setor de proteção aos índios isolados da FUNAI. Os antropólogos que trabalham na FUNAI estão absolutamente abismados. Afinal de contas, esse segmento dos índios isolados talvez seja aquele que mereça mais atenção, justamente de gente que conhece o riscado. E missionários evangélicos, em geral, têm como objetivo evangelizar os índios, algo que
vai completamente ao contrário da cultura e de todas as expectativas que os antropólogos desenvolvem em relação à aproximação com esses segmentos de indígenas aqui do Brasil. Mais do que isso, ontem, na comemoração lá dos 400 dias de governo do Bolsonaro, o presidente da República assinou um projeto de lei que libera a atividade de mineração, de geração de energia elétrica e a exploração de petróleo e gás natural em terras indígenas. E mais do que isso, não satisfeito, apontando inclusive que possivelmente os ambientalistas seriam contrários a essa iniciativa legal, ele apontou claramente o seguinte: se dependesse da sua vontade, ele iria confiná-los na Amazônia, numa clara agressão que, mais uma vez, o senhor Bolsonaro dirige àqueles que têm preocupações aí com o meio ambiente. Ou seja, as coisas vão indo cada vez piores. Isso tudo em meio à crise econômica que fez o Banco Central ontem adotar mais uma vez uma medida de redução da taxa Selic. Nós, nesse momento, temos aí uma taxa real de juros abaixo de 1%. Isso é algo inédito na economia brasileira, mas é inédito também o nosso processo de recessão e estagnação. O Banco Central aponta que há uma continuidade do processo de recuperação econômica que ninguém está observando, e parece que o próprio Banco Central não observa, porque ainda que aponte aí para riscos no panorama internacional, e, ao mesmo tempo, afirma que há uma continuidade do processo de recuperação econômica, o fato é que essa redução da taxa Selic mostra muito bem que o Banco Central está, de fato, preocupado com a estagnação econômica que estamos passando. Vivemos a recessão de 2015 e 2016 e não conseguimos ainda recuperar um mínimo de atividade econômica que poderia nos dar aí um pouco de esperanças, especialmente para a geração de empregos, que está cada vez mais fraca. Mas o governo também nessa área, junto com a mídia dominante, procura dourar a pílula, justamente fazendo loas aí ao número cada vez maior de brasileiros que procuram se virar por conta própria. Afinal de contas, a questão da sobrevivência está na ordem do dia. E se os empregos formais não respondem à necessidade dos brasileiros, é evidente que a turma parte para qualquer um, para qualquer outra atividade. Chamar isso de emprego ou de população ocupada, uma população que cada vez mais toma conta das calçadas, das ruas, buscando meios de obter dinheiro a qualquer custo, não é, evidentemente, um caminho adequado e muito menos honesto para apontarmos aí qualquer tipo de tendência mais otimista para a economia brasileira. Portanto, tanto no plano econômico como no plano social, as regressões são gigantescas e é por isso que mobilizamos aqui diariamente um conjunto de comentaristas, analistas, buscando justamente caminhos para que a gente supere essa quadra absolutamente trágica porque estamos atravessando. A opinião do Faixa Livre. Trânsito. Agora quem parte da Barra da Tijuca com destino à zona sul do Rio, pela autoestrada Lagoa Barra, a movimentação já mais intensa, passando por São Conrado, pela Rocinha, em direção ao túnel do Ângelo, com destino à Gávea. Lembrando que a Avenida Niemeyer segue com bloqueios devido à decisão judicial. Pela orla de Ipanema e Copacabana, trânsito sem dificuldades em direção a Botafogo. Na sequência, o aterro do Flamengo, ótima dica em direção ao centro do Rio. Azia e má digestão, leite de magnésia é de Philips. Não use esse medicamento em caso de doenças nos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Cobertura, precisão, jornalismo com responsabilidade. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2.
Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Trânsito. O ouvinte da Band agora que passa pela zona oeste da cidade encontra retenção na estrada do Tindiba, no acesso ao Pechincha. Nesse momento, para quem vem da Rua Retiro dos Artistas, também perde tempo. Observa a movimentação pela Avenida Jeremário Dantas, já mais intensa em direção à freguesia. Pela estrada do Pau-Ferro, perda de tempo na altura do acesso para a linha amarela. A linha amarela apresentando ainda boas condições em direção à zona norte, no acesso ao túnel da Covanca. Tóquio Marine Aluguel, seguro de fiança locatícia que substitui o fiador e a caução, com parcelamento em 30 vezes sem juros. Fale com seu corretor ou acesse tokiomarine.com.br. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa quinta-feira, 6 de fevereiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes e tendo no comando do áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e meu bom dia principalmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 25431360 ou nos enviando mensagens eletrônicas para a nossa página do Facebook. Ou melhor, estou me confundindo aqui, a página do Facebook é Programa Faixa Livre. E vocês podem também nos enviar mensagens para o nosso e-mail, o nosso correio eletrônico, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Andei aqui tropeçando aqui na apresentação do nosso programa. Mas eu vou rapidamente aqui já passar o nosso primeiro entrevistado. A gente está entrevistando um conjunto de lideranças, dirigentes partidários do PT, nessa semana em que agora, a partir de amanhã, terá início, inclusive, as comemorações aqui no Rio de Janeiro dos 40 anos da Legenda. E hoje vamos conversar com o jornalista, editor do portal Ópera Mundi, Breno Altman. Breno Altman, bom dia. Bom dia, Passarinho. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado por você nos atender mais uma vez. Nós estamos fazendo aqui uma rodada de conversas com dirigentes, lideranças do PT, a propósito justamente dos 40 anos da Legenda. O que você mais destaca nessa trajetória, Breno? Olha, fundamentalmente, o PT veio a se constituir como o maior partido de massas que a classe trabalhadora brasileira conseguiu construir. No passado, a classe trabalhadora teve outros partidos, em especial o Partido Comunista Brasileiro. Mas o Partido Comunista Brasileiro teve curtíssimos períodos de ilegalidade. Também teve, no seio da classe trabalhadora, o Partido Trabalhista, fundado por Getúlio Vargas. Mas era um partido que possuía um pé na classe trabalhadora, um pé em setores das elites do país, embora também tivesse raízes populares importantes.
O PT veio a se constituir exatamente no período da redemocratização, com as grandes greves operárias de 70, na maior organização de massas que a classe trabalhadora conseguiu construir. E isso significou um salto político muito importante para os trabalhadores e para a esquerda brasileira. Com o surgimento do PT, depois de muitas décadas, a esquerda voltou a ser uma força protagonista no país. Anteriormente, aos anos 80, quando surgiu o PT, as forças de esquerda estavam praticamente condenadas a apoiar uma fração da burguesia brasileira contra outra, uma fração mais democrática, mais nacionalista, contra frações mais autoritárias, mais entreguistas, como se dizia antigamente. O surgimento do PT permitiu à esquerda, a classe trabalhadora, ser protagonista, especialmente depois das primeiras eleições presidenciais, após o fim da ditadura, em 1989. Quando Lula, pela primeira vez, vai ao segundo turno das eleições presidenciais contra o Collor. Isso é o que eu mais destacaria, portanto, nessa trajetória de 40 anos. É importante você destacar justamente essa possibilidade que tivemos de termos um partido de natureza popular, um partido de massas da classe trabalhadora, como você bem caracterizou, como uma força protagonista do país. E isso num momento muito importante, porque tivemos ali nos anos 80 o restabelecimento de um regime de liberdades democráticas formais. Uhum. E nesse sentido o PT foi um vetor importante da redemocratização do país. Esse período no Brasil é marcado justamente por isso, pela redemocratização, mas infelizmente também pela hegemonia do pensamento e das políticas neoliberais, principalmente a partir de 1990, com a eleição do Collor, e em 94, principalmente com a eleição do Fernando Henrique. O PT era o partido de maior vigor, inclusive, na crítica à implantação do modelo liberal no país. E isso tem, inclusive, muito a ver com a nossa própria história, Altman. História aqui do Faixa Livre. O Faixa Livre foi criado por um conjunto de sindicatos, entidades associativas aqui do Rio de Janeiro, em 1994, no segundo semestre, justamente por conta da eleição do Fernando Henrique. E a gente avaliava naquele momento que a implantação do projeto neoliberal, que havia sido meio mambembe sob a condução do Collor, naquele momento ia ganhar muita consistência como ganhou. E a herança dos anos 90, infelizmente, foi mantida pelo PT, no nosso ponto de vista, quando o Lula chegou lá, né? Quando o Lula chegou lá em 2002. Que herança é essa? A política macroeconômica, ou o modelo macroeconômico da liberalização financeira, a reforma patrimonial com as privatizações, a reforma administrativa do Estado brasileiro e a reforma dos bancos através do PROER. São 4 elementos fundamentais. Por que e qual é a sua avaliação a respeito da decisão da direção do PT, que foi acompanhado pelas suas bases, de alguma maneira manter esse modelo? Porque ele é um problema até hoje entre nós. Olha, eu tenho uma avaliação, passaria um pouco diferente da sua. A gente já em outras oportunidades pôde debater isso. É verdade que determinados elementos estruturantes do modelo neoliberal foram deixados intactos pelo PT. De uma avaliação incorreta, chegarmos à conclusão de que preservou esse modelo neoliberal como estruturante da economia do país. Eu acho que o PT tentou desenvolver, com erros, problemas, uma transição de modelo. Uma transição dentro de um cenário político muito específico, ao contrário do que ocorreu em outros países da América Latina. Nós temos que registrar que o PT nunca conseguiu formar, a esquerda nunca conseguiu formar a maioria parlamentar. Né? Na Venezuela, na Bolívia, no Equador, mesmo na Argentina, as forças progressistas chegaram ao governo, em alguns casos, com uma ampla maioria parlamentar. No Brasil, Lula chega à presidência da República e as forças de esquerda nunca tiveram mais do que 1/5 da Câmara dos Deputados e nunca chegaram a 1/5 do Senado. Portanto, tinha uma fraqueza política estrutural no parlamento importante. Neste cenário, o PT tenta fazer a transição de modelo com relativo sucesso, pelo menos até 2010,
especialmente entre 2006 e 2010, uma transição de modelo baseada na reorientação do orçamento público e um conjunto de programas que visavam constituir um mercado interno de massas, alterando o eixo do modelo neoliberal. O modelo neoliberal tem como pressuposto de que o país só pode se desenvolver atraindo capitais, em particular os capitais internacionais. Para atrair esses capitais tem que ter privatização, desregulamentação, rebaixa dos salários, redução dos direitos, de tal forma que o cenário econômico seja atrativo para esses capitais que se quer atrair. Durante o governo petista, houve uma mudança do eixo do modelo, da atração dos capitais internacionais para a formação do mercado interno de massas. E foi uma transição relativamente bem sucedida, especialmente se levarmos em conta as condições políticas precárias de inexistência de maioria parlamentar, dos monopólios da mídia contra os governos petistas e outros fatores políticos importantes. É evidente que o PT pode e deve ser criticado, os governos petistas podem e devem ser criticados pelos erros cometidos na transição de modelo, nessa estratégia de transição. Sejam erros econômicos, investido um programa robusto de reformas estruturais, praticamente a única reforma estrutural importante teve a ver com o regime de partilha no pré-sal, e especialmente do ponto de vista político, ou seja, o PT não operou para criar as condições de um outro tipo de governabilidade que pudesse, inclusive, superar suas dificuldades parlamentares. O PT apostou muito pouco na mobilização, na organização, na educação política do povo. O PT não enfrentou o tema da democratização dos meios de comunicação. O PT não enfrentou a sério o tema da reforma do Estado, não apenas do sistema, a reforma do sistema político eleitoral, mas a reforma das instituições do Estado. O PT não teve como sua prioridade estratégica empoderar os trabalhadores, não apenas como alternativa de governo, mas como alternativa de poder. O PT comete uma série de erros, mas eu creio que seria uma análise injusta, uma conclusão sem lastro histórico, afirmarmos que o PT manteve o modelo neoliberal. O PT teve uma estratégia de transição progressiva de um modelo neoliberal para um modelo neodesenvolvimentista, se quisermos chamar assim, um modelo baseado no reforço do papel do Estado, na ampliação do mercado interno, num sistema no qual a melhoria das condições de renda e vida da classe trabalhadora jogava um papel essencial. O problema, Altman, é sob o ponto de vista estrutural. Quando eu digo que foi mantido, é pelo seguinte: em relação ao modelo macroeconômico, o tripé foi acentuado. A reforma patrimonial... Pois não? Não, eu ia lembrar que a reforma patrimonial, as privatizações foram mantidas e, mais do que isso, foram levadas para as áreas das rodovias, portos, aeroportos. Na reforma administrativa, o Bresser Pereira virou um paradigma, inclusive conselheiro, hoje em dia, do PT. E com relação à situação dos bancos, o próprio Lula diz que os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto no seu governo. Então, essa transição nos preocupa, porque realmente no segundo mandato do Lula, inclusive frente aos próprios reflexos aí do mensalão, que eu nem toquei nesse ponto aí da nova ética na política, que era um grande compromisso do PT e parece que também foi esquecido. Agora, eu levanto tudo isso, não é para... olhando o futuro e não olhando o passado, porque nós temos aí essa herança neoliberal, mais do que nunca colocada, e nós temos a necessidade de sepultar essa herança. Sem ela, não é possível o Brasil ser desenvolvimentista, por exemplo, conforme, inclusive, o segundo mandato do Lula inventou o tal do neodesenvolvimentismo, que parece que é o desenvolvimentismo respeitando aí essas regras neoliberais. É evidente que não pode dar certo. Agora, a gente tem que enfrentar a lei de responsabilidade fiscal, a emenda constitucional 95, a revogação das contrarreformas da Previdência e na área da legislação trabalhista. Nós temos autoridade para
levar à frente uma luta dessa natureza, considerando que durante 13 anos, e aí eu falo, não como PT, mas o papel do PT, ele acaba contaminando a esquerda como um todo, independentemente de maiores acordos ou não com as gestões do PT, o fato é que o resultado dos governos atinge a imagem da esquerda como um todo. Então, qual é a autoridade que a esquerda hoje tem de fato, partir para uma ofensiva contra o modelo neoliberal, que está aí mais forte do que nunca? Nós temos autoridade para isso. Em 2002 foi levantada a questão da correlação de forças. Convenhamos, se a gente for observar agora, a correlação de forças é muito pior. Qual o papel da oposição ao neoliberalismo? Olha, Passarinho, eu acho que a gente deve entender algumas questões históricas que me parecem ser bastante importantes. Quando o PT ganha as eleições de 2002, além do fato de não ter conquistado maioria parlamentar, nós temos que levar em conta o que era também um período não de auge de mobilização popular, mas um período onde as mobilizações populares haviam refluído. A vitória eleitoral de 2002 não foi um quadro de ascensão dos movimentos populares, não foi um quadro como o dos anos 80. Há esses fatores, há também os fatores internacionais, uma correlação de força muito desfavorável, especialmente depois do fim da União Soviética. A União Soviética terminou em 1991, 11 anos antes da vitória do Lula em 2002, o cenário de consolidação da hegemonia dos Estados Unidos e dos seus principais aliados era um cenário bastante duro. Então, são condições que devem nos levar a compreender, não a justificar, mas a compreender certas características da estratégia que o PT conduz a partir de 2002. Volto a dizer, nós não podemos medir a política econômica exclusivamente pela política monetária e cambial. A política econômica é mais do que isso. A limitação da política econômica a seus aspectos financeiros, aliás, é próprio do neoliberalismo. Nós temos que compreender que a política econômica vai além disso. Embora o PT não tenha alterado o tripé, que tampouco tem investido em responsabilidades fiscais, se nós olharmos os números da economia brasileira, seu dinamismo, especialmente entre 2005, 2010, 2011, se nós olharmos, nós teremos mudanças muito importantes no modelo, no caminho para a transição a qual eu me referi. Não é à toa que esses números permitiram ao PT ter uma sólida base eleitoral, suficiente para eleger e reeleger o Lula, eleger e reeleger a Dilma, sempre em condições políticas muito desfavoráveis. A melhoria das condições de renda da classe trabalhadora, um setor importante dos mais miseráveis saindo da miséria e se integrando a estratos de renda maior, estratos de renda superiores dentro da própria classe trabalhadora, a melhoria das condições de acesso à educação, à luz, enfim, a direitos básicos universais, são uma série de itens que permitiu criar uma sólida base eleitoral. Eu creio que seria um grave equívoco considerar que o período petista de governo tenha sido um fracasso. Ao contrário, ele teve muitas insuficiências, evidentemente que um novo programa de esquerda tem que levar em conta essas insuficiências, além do novo cenário que se abriu no mundo, mas no seio do povo, na memória do povo, a experiência do governo do PT desses 12, 13, 14 anos, ela provocou uma ancoragem corretiva. Não é à toa que o Lula, apesar de todo o ataque contra ele, de toda a perseguição, da prisão, do processo de destruição dele junto à opinião pública pelos meios de comunicação, mesmo assim, ele continua a ter um elevado grau de apoio na opinião pública. Isso não é por conta dos belos olhos do Lula. É fundamentalmente porque a classe trabalhadora viveu, neste período de governo petista, uma experiência que ela julga positiva. É diferente, inclusive, do que o governo João Goulart, para fazer uma comparação. O governo João Goulart era um governo curto e teve promessas de reformas. Teve reformas em perspectiva. Elas nunca foram implementadas porque o golpe militar interrompe isso em 31 de março de 64. A classe trabalhadora não chegou a viver as reformas que eram propostas pelo governo João Goulart. O
Mas na prática governou pouco mais de um ano, né? Tem que levar em conta a data do plebiscito que repõe o presidencialismo no país em janeiro de 73. Durante os governos petistas, com todas as insuficiências e críticas que se possa fazer, a classe trabalhadora viveu concretamente um período de melhoria nas suas condições de vida e de renda. E isso deixou um legado positivo. Portanto, eu acho, respondendo diretamente à sua pergunta, que esse legado é um dos elementos que permite à esquerda continuar a ser protagonismo do país. Apesar do golpe de 2016, da derrota estratégica sofrida pela esquerda e pelo PT, apesar da eleição do Bolsonaro, a direita não conseguiu destruir as forças de esquerda, não conseguiu destruir o PT, não conseguiu destruir os movimentos populares, enfraqueceu muito o movimento sindical, mas o movimento sindical ainda preserva certa capacidade de resistência, e a esquerda, com base no legado e com base na reconstrução programática e nas suas instituições, a meu juízo, mesmo numa situação bastante difícil como a atual, ela continua a reunir forças para ser uma corrente protagonista do país. O país só tem saída pela esquerda. Apenas a esquerda pode romper com o governo, pode combater de uma maneira consequente o governo Bolsonaro e oferecer uma alternativa que rompa com o modelo neoliberal. Nenhuma outra força pode isso, a não ser a esquerda, na qual, evidentemente, estão inseridos o PT, o PSOL e o PCdoB de forma mais destacada. Breno, eu acho que não há dúvida que os governos do PT tiveram êxito no seu propósito de procurar implementar mudanças na qualidade de vida do povo, principalmente no seu poder aquisitivo, especialmente dos mais pobres. Mas o problema é que dentro desse modelo, que eu insisto, não foi alterado. E eu me preocupo pelo seguinte, porque o meu problema é o futuro, não é o passado. A própria esquerda, nesse processo, ela, me parece, ela sofreu metamorfoses importantes. Agora mesmo a gente vê, nessa discussão da Previdência, vários setores aí que eram aliados do PT, de alguma maneira procuraram dialogar com a tal da reforma da Previdência, que a gente prefere chamar de contra-reforma da Previdência. E não é à toa, né? A primeira reforma importante que o governo Lula enfrentou, em 2003, foi a reforma da Previdência dos servidores públicos. Vimos também aí o governador do Flávio Dino, do Maranhão, do PCdoB, claramente negociando com o governo federal atual a questão da base de Alcântara. E por aí vai. E mesmo na questão previdenciária, vários setores aí do campo progressista, de alguma maneira, jogaram água nesse moinho. Agora mesmo o governador da Bahia, que é do PT, está implementando também suas mudanças lá na área da Previdência, conforme os neoliberais defendem. Então a herança neoliberal não só está presente no país, como ela penetrou na esquerda. E o nosso problema hoje é justamente o que você falou. Somente a esquerda, me parece, pode apresentar um programa de superação desse quadro. Mas quais são as alternativas? A gente tem autoridade para defender agora o que nós não fizemos no passado? Porque isso não é um problema mais do PT, é um problema de toda a esquerda. Eu não acho que não é um problema de autoridade. Eu não tenho dúvidas que a esquerda tem autoridade para propor o que quer que seja. O problema é a força política, que é diferente da autoridade. Às vezes você tem autoridade, mas não tem força política. As pessoas te ouvem, mas não te acatam, porque não estão dispostas a seguir a alternativa que você defende. Durante muito tempo, eu tinha muita autoridade no país, quando nos anos 80, não tinha força para ser governo. Demorou para acumular forças e poder ser governo, embora sempre tivesse autoridade em função do peso das greves operárias, em função das suas lideranças, em função do próprio Lula. Então, a minha questão não é sobre a autoridade da esquerda. A esquerda preserva a autoridade pelo seu passado e pelo seu presente. O problema é força. Aí é um elemento mais complicado, porque o povo brasileiro sofreu uma derrota muito dura. Foram 3 anos de derrotas muito duras, de 2016 até 2019. Nós estamos aqui falando
da derrubada de uma presidente constitucional em 2016, nós estamos falando da prisão do Lula, nós estamos falando da eleição do Bolsonaro, foram derrotas que têm consequências. Então, o povo hoje ele vive uma situação ainda de cicatrização de feridas, de desconfiança em relação às suas lideranças, de desconfiança na luta como caminho de mudança da vida. É um processo no qual as soluções individuais, por conta do desespero da situação econômica e social, prevalecem sobre as soluções coletivas, a divisão, a confusão, as tensões. E esse processo não é um processo que se reverte de uma hora para outra. É necessário um certo amadurecimento dessa situação. Qual é o papel da esquerda num cenário desse tipo? Primeiro, claro, refazer sua leitura sobre a situação atual que o país vive. Não é a mesma situação que levou à vitória do Lula em 2002, ou tampouco é a mesma situação no período que o PT governou o país. Estamos num outro cenário completamente diferente. Estamos num cenário de contra-revolução preventiva. Um cenário no qual, para implementar o modelo neoliberal, a sua versão mais radicalizada, a sua versão economicamente pinochetista, que é o que nos propõe Paulo Guedes, a burguesia brasileira, os setores relevantes da burguesia brasileira, avançaram na direção da constituição de um Estado policial, com um grau de repressão, de cerceamento das garantias de liberdades democráticas, como a gente não via há décadas. Então, um novo cenário interno, um novo cenário internacional também, de agudização dos conflitos internacionais, exatamente porque a imposição do neoliberalismo traz uma série de consequências para os países da periferia do capitalismo, como é o caso do Brasil. Nesse cenário, tem que refazer sua leitura, tem que reconstruir-se programaticamente, tem que oferecer uma alternativa programática para o país. Não digo apenas uma alternativa de política econômica, mas também uma estratégia política. Ou seja, como é que a esquerda pretende ter força? É pelo caminho puramente ou principalmente eleitoral? É possível a esquerda voltar a ser protagonista, ganhar eleições e se manter no governo apenas pela via eleitoral? Ou a esquerda terá que assumir a tarefa de constituir uma força social, uma capacidade de mobilização, uma força de conflito, como a que hoje existe em países como o Chile ou a Colômbia? Ou seja, é uma questão de estratégia política. Qual é o papel da luta social, qual é o papel da luta institucional? Qual é a estratégia da esquerda para chegar ao governo e para chegar ao poder? São todos temas que têm que ser debatidos e resolvidos dentro da esquerda para poder ajudar o processo de reunificação e remobilização do povo, que é um processo que será lento e que não é controlado pela esquerda. Tá? A gente já conhece o suficiente para saber que as grandes mobilizações populares não são planificadas ou convocadas. Elas acontecem muitas vezes de forma imprevista, de forma imprevisível, e cabe à esquerda ser capaz de se juntar a essas mobilizações e dar um rumo político, não é? Então, acho que é disso que se trata. Você tem que voltar a dialogar com o povo, a organizar o povo, a estar presente onde o povo está, porque a esquerda, e não só o PT, viveu um processo brutal de institucionalização nos últimos 15, 20 anos, abandonando os sindicatos, os bairros, o movimento estudantil, o movimento popular. A tarefa de construção de uma força social de combate foi abandonada pela esquerda. Esse é um dos graves problemas políticos do período em que o PT governou o país. Uma das principais autocríticas da esquerda tem que ser essa. Sem uma forma social de combate, a esquerda entra na luta de classes, na luta política, muito enfraquecida. Você está apontando aí um outro grande problema aqui, que é essa questão da cooptação da esquerda como um todo, isso que não é só o PT, imagina, é a esquerda como um todo, a cooptação por um sistema representativo, político, eleitoral, parlamentar, absolutamente cada vez mais controlado por regras e pelo próprio poder econômico. Então, esse é uma outra dimensão. Agora, o que nós estávamos conversando anteriormente é que a definição programática. Me parece que a esquerda no Brasil perdeu essa definição programática. Ela fica, talvez, até por conta dessa cooptação pelo sistema de representação política, ela fica muito condicionada às disputas eleitorais. E você sabe que eleitor não pode ser contrariado, né? Então,
na prática, os partidos de esquerda abandonaram, de alguma maneira, proposições que podem colocá-la em risco, sob o ponto de vista da simpatia do eleitorado, especialmente em alguns temas mais, vamos dizer, mais delicados. E aí a gente volta para a questão econômica, né? Então, há uma série de impasses para a esquerda resolver no meio de uma crise onde a direita, me parece que aqui no Brasil, está nadando de braçada, Breno. Qual é a avaliação que você faz desse segundo ano do governo Bolsonaro? Porque essa é outra dimensão. Os nossos adversários parece que não tem limites. Ontem mesmo o Bolsonaro deu um show, né? Ele nomeou um missionário para essa área estratégica da FUNAI dos índios isolados, um missionário evangélico, assinou um projeto de lei que libera atividade de mineração, geração de energia elétrica, exploração de petróleo e gás natural em terras indígenas, e ainda por cima disse que, se dependesse dele, ele mandava os ambientalistas todos lá para a Amazônia para confiná-los. Realmente aí parece que não tem limite. Nesse sentido, a crise se aprofundando e a esquerda não reagindo, que é a nossa preocupação maior. Olha, nós temos ainda e teremos, por um certo período, um cenário bastante complexo para a ação da esquerda. Aqueles que imaginavam que o governo Bolsonaro rapidamente entraria em um cenário de catástrofe econômica têm que refazer suas contas. Não é esse o cenário que nós temos. Embora todos os índices sociais estejam piorando, particularmente os da desigualdade de renda e riqueza, o fato é, como é próprio do neoliberalismo, durante um certo período, o governo vai conseguir um crescimento raquítico, instável e não sustentável da economia, mas a economia vai ter um certo crescimento. Teve no ano passado um pequeno crescimento, terá um crescimento um pouquinho maior nesse ano. Evidentemente, como a situação para de piorar, também para de piorar o processo de desconstrução do governo Bolsonaro na opinião pública. É verdade que ele é desconstruído em certos setores por conta da sua violência contra os direitos democráticos, da sua violência contra determinados grupos sociais ou culturais, mas quando a economia tem uma certa estabilidade, quando a economia deixa de piorar, começa a ter uma pequena melhora, é evidente que isso cria um lastro mais positivo para o governo, porque para a grande maioria das pessoas o que interessa é a sua situação econômica e social, especialmente num país com tanta gente pobre e desesperada como é o caso do Brasil. Então nós temos um cenário que é um cenário no qual o governo ainda tem gordura, e portanto não é um cenário vamos dizer, de ofensiva final contra o governo, não, é um cenário de resistência, é um cenário de reorganização das fileiras, é um cenário de batalhas concretas, de lutas sindicais como a que travam os petroleiros hoje, é um cenário de denúncia que tem que ser ampliada tanto no parlamento, quanto pelos movimentos populares, nos partidos políticos. É um cenário no qual a esquerda tem que apresentar uma outra alternativa programática para o país. Então é um cenário com todas as características de um cenário de defensiva. Esse período de defensiva não é possível prever até quando ele vai, mas nós temos que entender que é um período defensivo, ou seja, é um período de acumulação de forças na defensiva. A direita brasileira e essa corrente neofascista que hoje comanda o bloco conservador, mesmo nos trancos e barrancos, detém ainda a iniciativa política do país. Detém a iniciativa política do país. Para que possa ser rompido esse equilíbrio e a esquerda recuperar a iniciativa, é fundamental construir uma força social de combate. É necessário que o povo entre na luta. E o povo entra na luta a partir dos seus interesses concretos, não é? A partir das suas lutas concretas. E a partir de um certo momento, essas lutas concretas podem provocar algum grau de unificação e generalização política. Repito, como aconteceu em países como o Equador, o Chile, a Colômbia, a Argentina e assim por diante. Nossa hora vai chegar, eu não sou pessimista sobre isso. Mas a esquerda precisa estar preparada para quando essa hora chegar. A esquerda não consegue inventar essa hora, mas ela tem que estar preparada quando essa hora chegar. E isso significa ter um programa para o país, isso significa ter inserção nas lutas do povo brasileiro, isso significa ter um esforço enorme de denúncia e desmascaramento do governo Bolsonaro, isso significa
ter um grau de enfrentamento contra o governo Bolsonaro que fique claro que quem está levando o país a um beco sem saída é exatamente o governo Bolsonaro e as forças conservadoras que suportam o seu programa neoliberal. Não é apenas o Bolsonaro que defende o neoliberalismo. Setores da direita tradicional, PSDB, DEM, são críticos ao Bolsonaro pelo caminho político que escolhemos. Defendem o mesmo modelo que o Bolsonaro. Então é necessário esse debate político na sociedade também para que a esquerda possa se reposicionar, não é? E se reposicionar tendo como meta fundamental a organização e a mobilização do povo. Breno, você estará aqui a partir de amanhã aqui no Rio? Não, eu estou no exterior trabalhando, eu não vou poder estar nas atividades do PT, infelizmente. Bem, de qualquer maneira, eu agradeço muito esse esforço aí de apresentar a sua análise aqui para os nossos ouvintes e a sua visão aí sobre esse momento político que nós temos, e te agradeço muito essa gentileza de mais uma entrevista aqui ao Faixa Livre. Tá bom, eu que agradeço o convite e estou sempre às ordens de vocês, agradeço também a paciência dos nossos ouvintes. Um abraço para você, Breno. Um grande abraço, passarinho. Conversamos aqui com o Breno Altman, que é dirigente do PT e um jornalista, editor do portal Ópera Mundi. Aliás, eu não sei se ele é dirigente do PT, mas ele é petista e mantém aí esse portal Ópera Mundi, que é muito valorizado aí por setores da esquerda e particularmente do PT. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e voltaremos em seguida. Trânsito. O ouvinte da Band, que agora sai da Zona Oeste pela Avenida Brasil, vindo de Bangu, vai encontrando trechos de lentidão na altura de Realengo. A movimentação é intensa também em Vila Militar. Mais à frente, próximo de Deodoro, há dificuldades devido ao estreitamento de pista e obras do corredor BRT. Inclusive em Guadalupe, para quem chega à área de Deodoro, vindo pela estrada Marechal Ney Castro, movimentação bastante lenta nessa manhã. Depois de passar por Guadalupe na Avenida Brasil, vai se mantendo pela pista central em direção ao centro para evitar retenções na pista lateral. Em Irajá e também em Cordovil. Mopar, especialista em revisão, faça regularmente e mantenha a garantia de fábrica de 3 anos do seu Fiat. Pós-vendas Fiat é Mopar. Agende já sua visita. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Estamos apresentando Faixa Livre. Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. Segunda-feira, das 9 às 10 horas da manhã. De terça a sexta-feira, das 8 às 10 horas. Sempre na Rádio Band AM 1360. Um debate atual e diário sobre política, economia e as grandes questões nacionais e internacionais que influenciam o nosso dia a dia. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET,
uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Trânsito. O ouvinte da Band que vem agora pela linha amarela vai sair com destino ao Almé, melhor a saída rumo à Rua Goiás com destino à Rua Arquias Cordeiro, evitando vias de engenho de dentro, a Rua Borja Reis, no acesso à Rua Dias da Cruz, já apresenta trecho de lentidão agora. Dá uma observada também no trânsito da Avenida Marechal Rondon, intenso na altura do Rocha, com destino à Avenida Radial Oeste, lembrando que a Radial mais à frente já apresenta perda de tempo na altura da Avenida Maracanã, em direção à Praça da Bandeira. Dica de caminho, viaduto da Mangueira em direção à Rua Visconde de Niterói para ganhar um tempo. TIM Live, Ultra Fibra. Nas férias, a diversão em casa está garantida. Acesse timlive.tim.com.br ou ligue para 0800 8804141 e assine Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. Eu lembro que o Faixa Livre está no formato podcast. Vocês ouvintes, podem conferir o nosso conteúdo nas plataformas Deezer, Spotify e Castbox. Vocês podem acompanhar também o programa Faixa Livre pelos portais, pelas páginas, tanto do programa Faixa Livre, www.programafaixalivre.com.br, como também pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras. O endereço da página é www.aepet.org.br. Na página do Faixa Livre, além de vocês terem acesso ao conteúdo diário do nosso programa, o jornalista Anderson Gomes produz matérias jornalísticas com as entrevistas que a gente realiza aqui diariamente. Então, vocês têm na nossa página acesso tanto ao áudio das entrevistas como às matérias jornalísticas, né? E há também o aplicativo para você baixar no seu celular, o aplicativo do programa Faixa Livre. É programa Faixa Livre, é gratuito, ele é próprio para os celulares com sistema Android. Bem, nossa segunda entrevista de hoje é com o professor Bernardo Kocher, professor de História Contemporânea da UF. Professor Bernardo, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Professor Bernardo, o Trump, conforme era esperado, escapou lá do impeachment lá nos Estados Unidos através da decisão do Senado ontem. Só que antes de ontem, ele fez aquele discurso para a nação, o Estado da Nação, não é? E ele usou ali a tribuna para uma tremenda campanha eleitoral. Eu queria uma avaliação sua a respeito disso, porque frente às confusões lá do Partido Democrata, que se enrolou lá na primeira primária do partido, lá em Iowa, o Trump parece que está nadando de braçada. Queria uma avaliação sua, procurando olhar aí para o segundo semestre para a realização das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Paulo, em primeiro lugar, o impeachment, ou a proposta, o processo, era um passo da campanha eleitoral que os democratas não viabilizaram. Então, realmente, o presidente Trump, já percebendo um dia antes que ia ser derrotado, ia ser vitorioso, né, no processo, resolveu dar um passo à frente, né, partir para a campanha, partir para a hostilidade contra a presidente da Câmara dos Deputados, né, e não a cumprimentou num gesto de hostilidade, e já é um gesto da campanha eleitoral, né? Então, os democratas perderam o rumo, estão divididos, perigosamente divididos. A campanha de Iowa não é uma definição do processo como um todo de indicação, mas é um símbolo muito importante, porque o caucus lá é bem democrático, é bem mais profundo do que nos demais estados, é bem mais complexo, inclusive, né? Há uma complexidade na escolha dos delegados, né? Porque os democratas fazem a sua seleção a partir da proporcionalidade dos votados. Então, quem tem voto leva o número de delegados para a convenção. Os republicanos não, quem tem maioria leva todos os delegados do distrito e assim vai até a convenção republicana. Então, essa confusão, né, que alguns já ouvi
escrito na internet, que foi para não deixar o Bernie Sanders ir para frente, ir para a cabeça, né? Isso tem uma simbologia, isso tudo enfraquece os democratas. Então, o presidente Trump, nesse momento, fez do limão uma limonada e tornou-se um candidato, além de viável, né, forte. Né? Ele é um candidato forte à reeleição, dado que ele propagandeia a vitória na economia, né, a recuperação de empregos, acordos comerciais favoráveis, e isso está escamoteando um movimento de protecionismo que está realmente construindo, né? O Partido Liberal Econômico, que é o Partido Republicano, está implantando um modelo de protecionismo econômico, né? Obrigando os seus vendedores a comprar coisas deles, né? Verdadeiramente é uma obrigação, porque está impondo por fora da OMC, de quaisquer acordos multilaterais, acordos bilaterais muito fortes, muito devastadores, que visam a dar um alento à economia americana e principalmente à economia industrial e à balança comercial americana. Então, nós estamos perante um candidato que se viabilizou, né? Ele, pessoalmente, não é exatamente uma figura palatável, mas ele é viável perante uma massa de eleitores meio desesperados, né, com a situação econômica e com a desorientação dos partidos políticos, né? Porque ele também não é um republicano. O presidente Donald Trump não é um republicano. Ele já foi democrata, já foi do Partido Republicano. Entre os republicanos, ele não é um republicano da máquina, nem do Deep State. Ele é Donald Trump, tem seu capital político próprio, que está instalado no Partido Republicano. Os republicanos não dariam o impeachment de jeito nenhum, eles tinham maioria e o assunto está encerrado. Então, é um episódio lacônico, né? E eu chamo a atenção que esse impeachment foi morno, né? Quase frio. O do presidente Nixon foi fervendo. O do presidente Clinton foi intenso. Mas esse processo foi um processo profundamente que quase não chamou a atenção do grande público. É um episódio da vida parlamentar, o que desgasta mais o Partido Democrata que o republicano. Pois é, parece que a ideia do impeachment foi muito para, principalmente no âmbito da Câmara, se projetarem algumas denúncias para comprometer o governo do Trump, mas parece que ele realmente ele superou isso. Agora, você vê alguma alternativa aí para os democratas? Olha, a realidade americana é muito complexa, muito profunda, né? E os democratas têm uma agenda social, mas têm também uma imbricação desse mundo da grande finança, do grande capital. É um partido muito ambíguo. E ele não tem nada a oferecer neste momento, né? Há 8 anos atrás, tinha um grande trunfo chamado Barack Obama, né? Um homem que veio setores médios, baixos da sociedade americana, em termos de riqueza social, e ascendeu politicamente, um charme, uma linguagem inovadora, né? Um grande nome. Não tem um grande nome, tem mais do mesmo, que ora vai para um lado, teria o Bernie Sanders como socialista, mas a idade, as dificuldades políticas e financeiras de tocar uma campanha tão cara, não sei se a candidatura dele seria viável. Nesse momento, não me parece muito viável. Acho que é mais uma coisa de marcar uma posição e ir mais para frente, porque nunca teve um candidato realmente à esquerda do Partido Democrata disputando, tendo conquistado a possibilidade de disputar a presidência da República nos Estados Unidos. Sempre quem venceu eram homens do sistema, muito embora tivesse uma visão social da coisa. Então, não me parece que vai dar menos do que Biden nessa campanha das eleições primárias do Partido Democrata, né? É o homem do dinheiro, é o homem do cartão de crédito, né? É o homem que se juntou a Barack Obama, que tem experiência, coisa e tal. Então, eu creio que não vai além disso, né? Agora, muitos afirmam que, na verdade, esse sucesso da política econômica do Trump vem, na verdade, da herança do próprio Obama e que os democratas não estão sabendo explorar adequadamente isso. O Obama pegou
a economia americana muito fragilizada por conta da crise de 2007, 2008, e teria sido ele a ter estabelecido aí as bases de uma recuperação sólida que acabou sendo capitalizada pelo Trump. Você acha que isso poderia ter apelo no eleitorado americano, embora as divisões do Partido Democrata também prejudiquem muito, né? Na verdade, o presidente Obama também entregou o país um pouco mais debilitado do que a média do que foi seu mandato de 8 anos, né? É como no Brasil, o presidente Lula entregou uma economia tinindo, né? E aí sobreveio crise sobre crise sobre crise, e a narrativa que está vencendo no momento é a narrativa que levou ao caos, né? As administrações do PT levaram ao caos e o PT não sabe reverter direito essa pressão dessa narrativa. Eu creio que ocorra mais ou menos a mesma coisa nos Estados Unidos, né? Os democratas, pelas suas divisões, por uma agenda muito ampla, que contempla problemas muito específicos, gays, afrodescendentes e problemas muito locais, não consegue formular um discurso que aponte para algo realmente diferente do que o Trump está colocando. A pobreza tem se aprofundado, né? Mas tem gerado empregos formais para aquela parcela do eleitorado que era democrata. É esse o ponto que eu acho que dá uma pequena maioria eleitoral, né? Porque a gente nos Estados Unidos não pode considerar maioria eleitoral exatamente igual a maioria de eleitores, por causa do colégio eleitoral que se forma para eleger o presidente da República. Um presidente pode ser eleito com minoria de votos, mas tendo maioria no colégio eleitoral. Então, eu creio que ele soube trabalhar essa insatisfação de eleitores, que tem outro elemento, os cidadãos mais pobres não votam, né? Os muito pobres e muitos setores de classe média não votam. Então, essa abstenção eleitoral prejudica muito qualquer cálculo político. Acho que os democratas teriam uma tarefa que seria fazer um grande alistamento, uma grande campanha, mas também teria que ter um programa econômico que satisfizesse esses novos eleitores, né? Ou seja, você vai votar e a gente vai mudar a economia, mas não é isso que vai ocorrer. Vai votar, mas, enfim, alguns programas sociais, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas nada de radicalidades, que eu creio que isso é que o Trump tem. Ele tem uma radicalidade na sua ação, né? Na sua forma de falar as coisas, no seu discurso. E os democratas têm um pouco de mais do mesmo, né? Vai desde o Kennedy, né? Até passando pelo Carter, todos eles, Clinton, um discurso meia-sola, né? De social e econômico. Então, isso, no momento, não está funcionando para enfrentar o presidente Trump. Eu não creio que ele vai perder a eleição, uma opinião assim, de começo de ano. Agora, sob o ponto de vista, inclusive, daquilo que é o teu tema de estudo principal, né, as relações internacionais, os democratas parecem muito mais suscetíveis às pressões aí do Deep State, que é vamos dizer, a alma militarista dos Estados Unidos, do que o Trump ou os republicanos em geral. Mas, principalmente, o Trump parece que ele tem um distanciamento maior. Para nós da periferia, o que seria melhor, um democrata ou um republicano lá na Casa Branca? Olha, depende muito das circunstâncias, Paulo, porque tem uma espécie de lenda urbana, né, de que os republicanos seriam liberais, e isso seria bom para o Brasil conquistar mercados dentro dos Estados Unidos, enquanto os democratas, para preservar os empregos, seriam protecionistas. O que a gente está vendo, como eu falei agora, que o presidente Trump, um republicano, pelo menos inscrito no Partido Republicano, ele está sendo um pouco democrata, ele está fazendo pressões sobre parceiros comerciais de forma a aumentar a balança de comércio, aumentar o fluxo de exportações, né, aumentar o superávit da balança, obter um superávit, se possível, da balança comercial americana. E o que a gente assiste é essa inversão, né? O republicano age como democrata e o democrata não sabe o que fazer, não age como republicano. E está entranhado dentro da máquina de Estado, em guerras, e guerras essas
que quem começou a atuar o ciclo de guerra foi um republicano, foi o presidente Bush, a doutrina Bush, né, de guerra preventiva. Então, isso tudo conta muito no eleitorado americano. Guerra é um negócio custoso, confuso, mas não foi resolvido pelos democratas, pelo presidente Barack Obama, que continuou mantendo uma política de guerra. O Donald Trump, ele é menos política de guerra e mais política intervencionista. Ele intervém, como foi o discurso dele. Ele levou um golpista profissional, o deputado Guaidó, né, de atitudes absolutamente estapafúrdias, mas apoiado, né? Nós assistimos todos democratas e republicanos aplaudindo de pé o do golpista Guaidó, né, que quer pegar o poder na Venezuela. Então, o que a gente assiste é uma política brutalmente intervencionista, explicitamente, talvez menos guerreira, mas acho que o peso médio do Deep State continua funcionando, porque ele tem vida própria, né? Ele tem vida própria. Então, nesse momento, um pouquinho menos de guerra ajuda, mas o intervencionismo está presente e isso foi feito, esse cidadão foi cria, né? Como o golpe no Brasil, como outros episódios que a gente ainda vai assistir, né? O golpe na Bolívia, foi feito pelo governo americano junto com o Deep State, ou talvez uma iniciativa mais próxima da Casa Branca, mas enfim, o imperialismo continua o mesmo, né? Continua o peso brutal para reverter a crise de hegemonia americana nesse momento. Professor Bernardo Kocher, mais uma vez eu lhe agradeço aí a gentileza dessa entrevista e da sua análise aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado, um bom dia, um forte abraço. Um abraço, Paulo, até a próxima. Conversamos aqui com o professor Bernardo Kocher, professor de História Contemporânea da UF. Olha, muitas participações aqui dos ouvintes. O José Ângelo, lá de Queimados, diz que algumas pessoas insistem tanto na esquerda, mas temos que atentar pelo fato de que ela é uma fantasia aqui no Brasil, porque não vemos a sua atuação. O Lula, que se diz de esquerda, governou o país sem tomar providências contra as privatizações ou sequer contestou medidas dos governos anteriores. Já o André do Morro da Formiga nos dá bom dia, família faixa livre, como ele sempre faz. Bom dia para você também, André. E diz o seguinte: o conluio entre certos setores para criar condições que levaram Bolsonaro ao poder só foi possível pelos 13 anos de omissão e conivência do PT, que permitiu que esses setores se mantivessem intocáveis em seu poderio e capacidade de influência. Sigo respeitosamente lamentando tanto espaço dado no faixa livre a esses traidores do povo. André, eu compreendo a tua crítica, mas a gente tem aqui um compromisso editorial na luta contra o neoliberalismo e, forçosamente, a gente tem que reconhecer o seguinte: a força política aqui no país que mais se levantou contra o neoliberalismo, no passado, é verdade, foi o PT. E foi por isso que o PT, inclusive, no meu ponto de vista, chegou lá em 2002, né? Levou o Lula lá, que era o grande sonho do petismo. O comportamento do PT, realmente, nesses 13 anos, estabeleceu divisões. Nós aqui jamais recuamos nas críticas que fizemos durante esses 13 anos a essa manutenção e conciliação com o modelo neoliberal. Afinal de contas, a principal tarefa que se coloca no país desde os anos 90 é derrotar esse modelo neoliberal. Então, nós ficamos aqui muito à vontade para fazer essa crítica, e a gente pagou caro por isso. Vários setores que, inclusive, sempre apoiaram o faixa livre do programa se afastaram por conta da nossa posição firme, coerente com as nossas posições originais. Agora, nesse momento onde o projeto neoliberal ele se mantém e é acentuado no país, forçosamente a gente tem que retornar e fazer essa discussão com aquele que gostemos ou não, André, o maior partido da oposição. Você vê que o PT, com todos os seus erros, ele teve um sucesso eleitoral nas últimas eleições. Foi o partido que mais elegeu, por exemplo, representantes para a Câmara. Você pode ponderar que a natureza desse partido, hoje, não tem nada a ver com o que ele era nos anos 80 ou mesmo nos anos 90. Mas nós temos que fazer esse balanço, até porque essa experiência petista contaminou a esquerda como um todo. Estamos vendo aí o comportamento de setores do PCdoB, inclusive lá, capitaneado pelo governador
Flávio Dino e a conciliação com a questão da base de Alcântara. Nós vimos aí todas as tratativas do PDT, do Ciro Gomes, para negociar a contrarreforma da Previdência, não é isso? E mesmo no campo do PT atual, dos seus governadores, estamos vendo, o governador da Bahia acabou de aprovar, com força policial inclusive, mudanças nas regras previdenciárias dos servidores estaduais. Então a situação é muito grave. Mesmo o PSOL, por exemplo, que nasceu como uma crítica ao PT, está pensando aqui, é forte o movimento dentro do PT e dentro do próprio PSOL para uma aliança que viesse a viabilizar a apresentação de uma chapa para as eleições municipais agora, reunindo como prefeito, candidato a prefeito, o Marcelo Freixo e como vice a Benedita da Silva. Então não adianta a gente procurar nos desviar do assunto PT, porque ele está no centro da discussão política, gostemos ou não. Então, espero que você compreenda aqui, esse é o nosso papel e a ênfase que estamos dando nessas entrevistas em torno dos 40 anos do PT, porque achamos que é uma necessidade esse debate, necessidade para todos nós, não é para A, B ou C, não é? É necessidade para quem quer pensar o Brasil. O Gabriel de Braz de Pina diz que o PT, junto com seus asséculos, se manteve e tinha um plano de poder, tal como o partido que hoje comanda o México, no caso, o PRI, o PRI. Qual a diferença do PT, que nunca fazia aliança com a direita, com este de hoje, que é simplesmente um arremedo de saltimbancos? O PT mudou, né? E isso implicou, na verdade, não só políticas de aliança que foram, me parece, equivocadas, mas houve alterações dentro do próprio PT, na própria composição do PT. Eu acho que o PT hoje é um partido muito diferente daquilo que era nos anos 80 e nos anos 90. Vamos agora a um breve intervalo, voltaremos em seguida. Trânsito. O ouvinte da Band, que agora vem da Zona Sul de Niterói, vai encontrar congestionamento na Avenida Marquês do Paraná, com destino a Jansen de Melo, rumo à ponte agora. Pela Orla de Caraí, o trânsito vai fluindo melhor no acesso ao Engar, com destino à Rua Paulo Alves, São Sebastião, e em seguida a Avenida Visconde do Rio Branco, trânsito apresentando melhores condições. Lembrando que a Alameda segue com retenções desde a altura do Getulinho, o acesso da Avenida do Contorno para a ponte agora, com dificuldades até a altura do Mocangui, com destino ao Rio de Janeiro, o ouvinte perde tempo. Oi, Carnaval. Tchau, filas. Peça Veloy com 12 mensalidades grátis. E não fique nas filas de pedágio. Garanta hoje e receba em casa, antes da sua viagem. Veloy, piscou, passou. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. Eu lembro que o Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECON, convida para a roda de conversa sobre o governo Bolsonaro nessa próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro, a partir das 17 horas, lá no auditório do 7º andar da ABI, na Rua Araújo, Porto Alegre, número 71, no centro da cidade, muito próximo ao metrô da Cinelândia. E eu lembro, mais uma vez, que estão abertas inscrições para a 15ª Brigada Internacional, 1º de maio, de Trabalho Voluntário e Solidariedade a Cuba. Vai ocorrer entre os dias 27 de abril e 10 de maio. Para se inscrever, basta entrar em contato através do endereço eletrônico Maja Simões, M de Maria, A de avião, J de já, e Simões, Maja Simões, sem o tio, @gmail.com. Então, repetindo, quem tiver interessado aí na Brigada Internacional 1º de maio, de Solidariedade a Cuba, entre em contato com esse endereço eletrônico. Maja, com J, Simões, sem tio, tudo junto, majasimões@gmail.com. E na ponta da linha eu cumprimento o professor de Economia da UF, Vitor Leonardo Araújo. Professor Vitor, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também à produção do Faixa Livre. Vitor, ontem o Comitê de Política Monetária do Banco Central, conforme a própria expectativa do mercado financeiro, reduziu em 0,25 pontos a taxa Selic. A taxa Selic foi para 4,25% ao ano. É uma taxa, me parece, a mais baixa da história do Comitê de Política Monetária, reduz a nossa taxa real de juros a menos de 1%, e eu queria uma tradução sua sobre essa decisão do cupom aqui para os nossos ouvintes. Pelo seguinte, o Banco Central apontou que há uma continuidade do processo de recuperação da economia e também aponta aí para a expectativa de baixa inflação. Entretanto, essa redução da taxa Selic deixa muitas dúvidas no ar, porque, a rigor, se a gente observar, nesses últimos 5 anos, a economia brasileira vem andando muito mal, e o Banco Central vem reduzindo a taxa de juros paulatinamente, e me parece que o efeito disso é muito pequeno em termos de crescimento econômico, principalmente. Não vou nem falar de geração de emprego. Qual é a situação atual da política monetária, Vitor? Bom, Paulo, veja bem, esse recorde histórico, esse piso histórico da taxa Selic, vem sendo comemorado pelos economistas do governo, pelos economistas liberais, quase como uma finalidade em si. Né? Comemora-se o piso histórico da taxa Selic como se fosse um resultado, né? Quando, na verdade, a política monetária, assim como também a política fiscal, né, a política econômica, de modo geral, ela precisa perseguir objetivos de melhoria das condições de vida da população, né? Em termos da inflação baixa, claro, mas também em termos da geração de empregos, da melhoria do poder de compra da população, pela recuperação dos salários, empregos de qualidade, né? Por isso a gente deseja que a economia cresça, porque crescendo ela gera empregos de qualidade, os salários podem se recuperar, né? Então o crescimento pode, não quer dizer que ele vá, mas ele pode se traduzir na melhoria das condições de vida da população. Então, nesse sentido, as taxas de juros, as taxas básicas de juros, essa taxa Selic que o Copom anuncia e que o Banco Central precisa perseguir, porque assim é o arcabouço da política institucional, da política monetária no Brasil, a taxa de juros básica, quando ela aumenta, ela sempre vai desestimular a geração de empregos, né? O custo do crédito cresce, aumenta, né? Então muitos empreendimentos que poderiam gerar empregos se tornam inviáveis, né? Porque os bancos na ponta também vão aumentar a taxa de juros, né? Essa taxa
anunciada pelo Copom ontem, é a taxa básica, né? Os bancos, eles jogam o spread, então sempre que a taxa básica sobe, os bancos também aumentam as suas taxas, então provoca isso tudo. Sem falar que taxas de juros básicas muito altas acabam drenando recursos do setor produtivo para a especulação financeira. Então, também inibe a geração de empregos. Então, por isso, a gente sempre deseja taxas de juros baixas. Né? Veja, aqui a gente tem uma simetria, eu quero chamar a atenção do nosso ouvinte para ela. As taxas de juros altas inibem a geração de empregos. As taxas de juros baixas são necessárias para a recuperação da economia, mas não são suficientes para a recuperação da economia. Né? Porque, primeiro, quando a taxa de juros básica cai, não significa que os bancos também vão reduzir as taxas de juros que eles cobram dos empréstimos que eles realizam. Né? Muitas vezes os bancos aproveitam a redução do custo de captação para aumentar a sua margem. Né? Isso aí a gente tem observado também. Né? As taxas de juros na ponta não caem na mesma velocidade com que cai a taxa de juros básica, Selic. Segundo, para que essa redução da taxa de juros possa resultar em aumento dos empregos, não tem jeito. Os empresários precisam ter uma percepção de aumento futuro das suas vendas. Tá? Que a gente na economia chama de princípio da demanda efetiva. Você pode reduzir o custo do crédito à vontade, você pode reduzir a taxa básica de juros à vontade e desestimular a aplicação financeira em títulos públicos, pode fazer isso à vontade, mas enquanto os empresários não tiverem a percepção de que crescerá a demanda pela sua produção, eles não vão investir, não vão contratar novos trabalhadores, não vão ampliar a sua produção. E aí, o que a gente precisa então investigar é quais são as perspectivas dos empresários expandirem suas vendas. Ora, o mercado de trabalho está enfraquecido, o desemprego segue alto e a taxa de desemprego, ou melhor, a taxa de desocupação que tem caído muito mais pelo emprego informal, conta própria, do que pelo emprego formal. A economia ainda está tendo uma capacidade muito limitada de geração de empregos formais. Desses empregos formais, o salário de admissão tem sido muito menor do que o salário de demissão. Né? Quer dizer, então você está tendo aí também uma piora dos salários. O governo, por outro lado, não tem contribuído para melhorar a situação no mercado de trabalho com a sua política de reajuste real zero do salário mínimo. Tá? O setor externo é isso que a gente já está vendo já há alguns meses, guerra comercial, e agora tudo piora com o coronavírus, mas a culpa não é só do coronavírus, a gente tem um cenário internacional já bastante ruim das exportações há algum tempo, e a exportação no Brasil, cá entre nós, é commodity, né? A nossa indústria tem uma capacidade muito baixa de exportação, a economia latino-americana, que é o principal destino dos nossos industrializados, também não anda bem, né? Então, a política fiscal muito apertada, a gente também não tem grandes expectativas de crescimento econômico por parte do investimento público. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai jogar a taxa de juros lá no chão, mas a economia vai continuar nessa mesmice que ela se encontra. Então, esse objetivo, a gente precisa, claro, entender que é importante o Banco Central reduzir a taxa Selic, mas esse objetivo essa redução não pode ser comemorada por si. Ela só pode ser comemorada quando ela se traduzir na geração de empregos de qualidade, na melhoria das condições de vida da população. E não é isso que está acontecendo, não é isso que a gente percebe que vai acontecer. Os analistas aí dos bancos apontam o seguinte, que esse novo corte de juros não deve ter efeito no PIB. E para se ter uma recuperação sustentável, seria preciso avançar com as reformas. A gente sabe muito bem que reformas são essas, né? O governo está apostando aí em 3 PECs que, na verdade, vão aprofundar ainda mais o arroxo sobre estados e municípios, sobre a máquina pública, sobre os servidores. O que você acha disso? Eu acho que eu vou falar aqui, os meus colegas economistas de banco, eles precisam tomar vergonha na cara, porque eles estão dizendo
há 4 anos, 5 anos, desde o governo Temer, e tem que fazer as reformas para voltar a crescer. Aí fez a reforma trabalhista, tira o direito do trabalhador. Agora faz a reforma previdenciária, tira mais direito. Agora tem que continuar fazendo mais reforma. Quando é que eles vão acabar com essa cantilena? Entendeu? E vai de reforma em reforma prometendo um crescimento que não vem e que não vai vir. Não vai vir, porque não é uma questão apenas de confiança nos indicadores fiscais, é uma questão de confiança na demanda futura da economia, né? Então, os economistas de banco estão cumprindo o seu papel. Eles querem, de todas as formas, reduzir o custo de produção, eles querem ampliar os mercados, né, por meio da redução da atuação do Estado para privatizar e o setor privado poder ocupar setores em que o Estado ainda ocupa, né? Então eles estão lá cumprindo o seu papel, né? Então, agora, o que é nosso dever, e aí a gente sempre saúda esse espaço do programa Faixa Livre por isso, nos poucos espaços que a gente alerta a população que essa agenda de reformas, ela não vai trazer um crescimento dito sustentável. O crescimento sustentável precisa, em primeiro lugar, para a gente sair dessa recessão, a gente precisa ter uma política fiscal ativa, que tenha capacidade de retomar os investimentos, de recuperar a demanda efetiva, recuperar o mercado de trabalho, aumentar o poder de compra do salário mínimo, né, do povo trabalhador. A gente precisa ter, para o longo prazo, a gente precisa de política industrial, porque a gente também não basta sair dessa crise, a gente precisa sair dessa crise de forma sustentável, né? Nada disso tem no governo Bolsonaro. O problema é que o povão está passando um sufoco danado, Vitor. O governo acena aí com essa emergência dessas novas mudanças que vão afetar especialmente a máquina pública e os governos estaduais e municipais, e o problema é que isso não aponta nenhuma esperança aí para o futuro próximo. A crise social aumenta. Ontem o Bolsonaro, inclusive, de forma, me parece, leviana, falou que ele pode retirar todos os impostos embutidos aí nos combustíveis, desde que os governadores façam o mesmo. Só que os governadores estão com o pires na mão, né? Justamente junto ao governo federal. Tá? Os estados, os municípios em geral, estão numa dificuldade tremenda. Para onde nós estamos indo, hein? Pois é, Paulo. O Bolsonaro, você falou bem, ele foi leviano, irresponsável, é um populismo barato, porque ele sabe que os governadores não terão condições de zerar o ICMS dos combustíveis, e cá entre nós, o Bolsonaro parte de uma premissa completamente equivocada. Não tem que zerar impostos sobre combustíveis, exatamente porque, combustíveis fósseis são poluidores, e a gente tem que tentar ao máximo desestimular o uso dos combustíveis de origem fóssil, e os países desenvolvidos usam exatamente a política de tributação exatamente para encarecer o produto e tentar conter o seu uso, né? Então, o Bolsonaro vai na contramão do que são as melhores práticas internacionais. Agora, para além disso, né, ele também foi irresponsável e leviano, porque você só pode fazer essa discussão no âmbito de uma discussão de uma reforma tributária, né? Aí você discute mais amplamente, tributa na fonte, tributa na produção, tributa no consumo, né? Onde é que você faz a tributação do imposto do ICMS ou do imposto que vier a substituí-lo, mas você não pode fazer isso dessa forma como ele fez. Você precisa fazer essa discussão, né, de uma forma mais ampla, né? Você não pode simplesmente, os estados não têm condições nessa situação atual de abrir mão de receita, né? E o governo federal também não, né? Se o governo federal for zerar os impostos federais sobre os combustíveis, ele vai ter que compensar de alguma outra forma. Ele não vai, ou ele vai ter que continuar cortando gastos, e já não tem mais de onde cortar, porque o serviço público já está no osso, né? Ou então ele vai ter que aumentar outros impostos, não tem mágica, né? Mas, enfim, esse é o estilo Bolsonaro, esse é o estilo irresponsável, leviano,
né, do governo Bolsonaro e também de quem o assessora, né? Enfim, a equipe econômica também tem parte de responsabilidade, porque não coloca freios, né? Se discorda desse estilo Bolsonaro, tem que pedir boné, tem que pedir para sair, mas não pede para sair, né? Porque dizem, né? O Bolsonaro dizia, acabou a mamata, para quem, né? Agora, Vitor, por fim, uma curiosidade. Os liberais, em geral, apontam que a taxa de juros no Brasil sempre foi muito elevada por conta aí do déficit fiscal. Nos governos do PT, inclusive, esse esforço fiscal para se produzir o chamado superávit primário, não se gastar mais do que arrecada, a pretexto de se pagar a dívida, o papo formalmente é esse, né? Os governos do PT, inclusive no início ali da sua gestão, em 2003, eles elevaram a meta de superávit primário. Mas, ao mesmo tempo, a taxa de juros se manteve muito alta. Mesmo quando a Dilma resolveu reduzir essa taxa, houve muita grita. E nós estávamos em plena era do superávit primário. Por que agora, com déficit primário consolidado, né, desde 2015, a gente tem tido aí déficit primário bastante elevado? E, sob o ponto de vista, inclusive, das receitas do governo, se a gente excluir esse ano as receitas extraordinárias, esse déficit primário, já há projeções que apresentam isso, na verdade, se elevou. Isso não apareceu porque houve venda de ativos e isso foi abatido do déficit primário que nós tivemos. E por que agora o Banco Central pode reduzir a taxa de juros, mesmo com esse déficit primário elevado, e na época do PT não era possível? Bom, primeiro, a primeira resposta que eu te dou para essa pergunta, eu vou recorrer ao plano teórico. A taxa de juros é uma variável exógena. O que significa isso? É uma variável de escolha, de livre escolha do Banco Central. O Banco Central ele vai determinar qual é a taxa de juros no nosso arcabouço institucional por meio do Comitê de Política Monetária, não é o Banco Central sozinho. Mas ela é uma variável que não depende das variáveis fiscais, né? O Copom determina qual é a taxa básica de juros e o Banco Central vai lá e, ao executar a política monetária, ele alcança e sempre vai conseguir alcançar essa taxa de juros pré-estabelecida. Tá? Então, ela não depende das variáveis fiscais. E o melhor exemplo é esse, né? Nós tínhamos taxas de juros altas quando fazíamos superávit primário e hoje temos taxa de juros muito baixa com um déficit primário gigantesco, né? Quer dizer, eu acho que isso por si, os dados por si, desmentem de uma forma bastante contundente essa hipótese de que é o lado fiscal que determina a taxa básica de juros. É importante também, e aí eu vou fazer aqui essa lembrança, né? Esse do governo Bolsonaro, na verdade, ele é o terceiro momento de piso histórico da taxa Selic. Né? O primeiro momento de piso histórico acontece em 2009, depois da eclosão da crise financeira internacional, quando a taxa de juros bateu 8,5% em termos nominais, né? Depois no governo Dilma, quando bateu 7,5%, lá por volta de 2012, e agora a gente chegou nesse 4,25%. Né? Nas ocasiões anteriores, até 2012, nós tínhamos uma situação em que a taxa Selic se reduzia, né? Mas a gente tinha, por outro lado, como resposta a esse cenário de redução da taxa de juros, os bancos vão começando a expandir o crédito para conseguir, né, melhorar as suas receitas em decorrência da redução da taxa básica de juros. A política fiscal também vinha exercendo um papel de contribuir para o aumento dos investimentos públicos e para a geração de empregos. Né? Então, o cenário dos governos Lula e Dilma são de taxas de juros básicas ainda altas, né? Ainda que em queda. Né? Quer dizer, então, a gente tem aí alguns ciclos de novos aumentos de taxas de juros nos governos Lula e Dilma, né? Mas a tendência de longo prazo é uma tendência de queda. Ela sai ali em torno de 22%, 23% nominal, né, ao ano, e vai se encerrar
no final aí do primeiro governo Lula perto de 8,5%, depois no governo Dilma cai para 8,5%, mas volta a subir depois no final do primeiro governo Dilma. Né? Mas veja, não é a política monetária sozinha que vai afetar o nível de atividade econômica. Tá? A gente precisa ter uma tendência, ela precisa estar combinada com a política fiscal. Mas perceba, você tem razão, não tem, a economia brasileira é um bom laboratório para mostrar o equívoco dessa hipótese de que é o lado fiscal que determina a taxa básica de juros. A taxa básica de juros é uma taxa escolhida pelos formuladores de política econômica, e o Banco Central sempre vai ter condições de alcançar essa taxa. É claro que, no jogo político, o Banco Central ele vai também estar submetido aos interesses e às pressões dos rentistas por novos aumentos de taxas de juros. Né? Vamos ver até durante quanto tempo que o Banco Central vai conseguir manter essa taxa em 4,25. Espero que a gente consiga mantê-la reduzida durante um período prolongado, né? Para que a gente possa efetivamente no futuro colher os efeitos, né, em termos de uma redução dos juros da dívida e do próprio estímulo à atividade econômica. Só vai, insisto em dizer, isso só vai acontecer se combinado com outras políticas econômicas. Eu levantei essa questão porque houve uma grita tremenda na época da Dilma, quando ela fez aquela redução da taxa Selic até 7,5%. Eu sempre ponderei que, olhando lá o custo de administração da dívida, concomitantemente a essa redução da taxa Selic pelo governo da Dilma, pelo Banco Central da época, houve, na verdade, uma redução da participação dos títulos atrelados à taxa Selic. Tanto é que o custo de administração da dívida nunca baixou de 11,8%, se a minha memória não falha. Em todo caso, o mercado financeiro criticava muito a Dilma. O que eu vejo de diferença é que, naquele momento, você ainda tinha um resíduo inflacionário importante. Agora, esse resíduo está em torno de 4%, né? Talvez isso seja uma diferença. Em compensação, a estagnação econômica nunca foi tão grande, né? Exato. No período da Dilma, como a inflação estava batendo o teto da meta, 6,5%, em alguns momentos ela se aproximava de 7, 7,5%, os operadores do mercado financeiro, eles preferiam títulos indexados aos índices de preços. Né? Essa taxa de juros Selic estava caindo, e aí os títulos atrelados aos índices de preços ofereciam uma remuneração maior. Né? A diferença, então, daquele momento para o momento atual é que, com a inflação baixa, esses títulos atrelados aos índices de preços, eles também são desinteressantes. Né? Talvez por isso também a gente venha percebendo uma saída de capitais, né, dos mercados financeiros, né, para o exterior, né, possivelmente em busca de rentabilidade também nos mercados acionários. Também não estão lá essas coisas. Né? O cenário internacional também tem sido também tem emitido sinais também bastante ambíguos e apontando para uma situação também bastante adversa. Né? Então, acredito que seja por isso também que a gente espera um cenário mais longo de taxas de juros baixas, porque como as taxas internacionais estão também muito baixas, então a gente consegue manter um diferencial positivo de taxa de juros, muito embora esse diferencial hoje seja bem menor do que no passado. Né? E aí, por isso, a taxa de câmbio mais desvalorizada. Por isso que o Paulo Guedes tem falado, né, nesse novo normal de juros baixos e câmbio alto. Isso. Agora, por fim, me chegou uma pergunta aqui dirigida a você, formulada pelo nosso ouvinte João Coimbra. Ele nos dá bom dia. Bom dia, João. E te pergunta, Vitor, você é a favor da distribuição ou redistribuição de renda como incentivo à economia? Bom dia, João. Claro que sim. Novamente, princípio da demanda efetiva. Se você melhora a situação da renda
dos trabalhadores e das trabalhadoras de rendas mais baixas, a propensão marginal a consumir desses segmentos é mais alta. Traduz a propensão marginal a consumir. Você tem uma renda de 100, né? O rico não vai gastar 100. O rico, como ele já está com o seu consumo bastante satisfeito, ele tende a poupar mais. O pobre não. Então, quando você melhora a distribuição de renda, os setores de rendas mais baixas, de rendas menores da sociedade, eles vão, né, os trabalhadores, as trabalhadoras, eles vão consumir praticamente a totalidade da sua renda, enquanto que os ricos não. O rico já comprou tudo que ele queria, né? Então ele poupa. Então você dá renda para o rico, ele não vai gastar. Se você dá renda para o pobre vai gastar. Então ele aciona a roda da economia, o supermercado, o lojista, o comércio, e aí isso vai se traduzir em encomenda para a indústria. Agora, vai se traduzir também em aumento das importações. A gente tem que depois fazer uma outra discussão aqui sobre a indústria, né? Sobre a nossa indústria combalida. Né? Mas se a gente não levar isso em consideração, o João Coimbra tem toda a razão. Se você melhora a distribuição da renda, você tende a também criar condições para que a economia possa desenvolver uma trajetória de crescimento mais sustentável. Não basta redistribuir renda, tem que se criar condições de se ampliar a oferta interna, a partir, inclusive, das nossas possibilidades, reduzindo as tais vulnerabilidades externas. Né? E o problema é que isso cada vez é uma quimera no Brasil, porque cada vez mais eu acho que nós estamos vulneráveis sob o ponto de vista externo. Mas aí já é uma discussão mais complexa. Professor Vitor, muito obrigado mais uma vez aí pelo esforço de traduzir aí os dilemas da economia brasileira para os nossos ouvintes. Muito obrigado, bom dia, forte abraço para você. Obrigado, para vocês também, bom dia. Conversamos aqui com o professor Vitor Leonardo Araújo, professor de Economia da UF. E vamos agora ao nosso último intervalo. Voltaremos com a reta final aqui do Faixa Livre na edição de hoje. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Trânsito. Nesse momento, há congestionamento para quem vem pela rodovia Washington Luiz, desde a altura do Parque Gráfico, com destino à linha vermelha e à Avenida Brasil. O ouvinte que opta pela Avenida Brasil pode ganhar um tempo na altura de Penha, Olaria, evitando as dificuldades que já são maiores na linha vermelha em direção ao centro da cidade. Depois de Bom Sucesso, dificulta o panorama na Avenida Brasil, ora na pista lateral, ora na pista central, lembrando da alternativa de vias internas de Benfica para escapar da lentidão no Caju no acesso ao gasômetro. Na bagagem, você doa uma mochila e ganha 10% de desconto na compra de uma nova. Todas as doações irão para o Mundo Caslu. Volta às aulas, nota 10. Só na bagagem. Aproveite. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e muitas perguntas, muitas participações de vocês, ouvintes. César de Jacarepaguá pergunta: por que não tributar as grandes fortunas? Será que o governo não vê que isso melhoraria as condições do povo? E os interesses de classe, César? Essa que é a grande questão. Não é só grandes fortunas. Grandes fortunas devem, evidentemente, serem tributadas. Nós precisamos corrigir
aspectos absolutamente absurdos da nossa estrutura tributária. A começar o peso dos impostos indiretos é muito maior do que o peso dos impostos diretos. Os impostos indiretos são esses embutidos no preço das mercadorias. Resultado, os consumidores é que pagam esse tipo de imposto. E, proporcionalmente ao que ganham, os trabalhadores, os assalariados, os pobres, eles gastam mais do que os ricos, proporcionalmente ao que ganham, porque justamente o rico poupa, inclusive por essa questão aí que o professor Vitor acabou de nos esclarecer. Quem tem muita renda já tem a sua satisfação de consumo realizada. Então, se ganha mais dinheiro ainda, ele simplesmente poupa, ele aplica esse dinheiro, e aplica no Brasil não na produção, aplica em títulos públicos, ou vai para a Bolsa, vai especular com o dinheiro. O pobre não. E as deformações são imensas. Então, se a maior parte dos impostos é recolhida da taxação direta sobre patrimônio e sobre renda, isso é muito melhor do que ter a maior parte, como ocorre no Brasil, a maior parte dos impostos vindo da taxação indireta, embutida no preço das mercadorias, porque isso penaliza mais a trabalhadores, aos assalariados, aos pobres, não é isso? Isso é uma das deformações. A maior parte da renda dos super ricos advém da apropriação de lucros e dividendos, não advém da apropriação de renda do trabalho. E aqui no Brasil, os lucros e dividendos são isentos de taxação. Então, isso é outro absurdo. Então, além da questão das grandes fortunas, há muitos problemas que têm que ser corrigidos, né? Agora, por que não se corrige? O governo não tem clareza disso? Tem. O problema é que tem um interesse de classe, interesse dos setores que, na verdade, disputam o poder, né? Bem, na ponta da linha eu cumprimento a professora Dione Lins, coordenadora do CEP, o Sindicato Estadual dos Profissionais em Educação. Professora Dione, bom dia. Bom dia, Paulo. Muito obrigado por você nos atender. A gente queria conversar um pouco, porque a situação nossa aqui no estado do Rio de Janeiro é a pior possível, tanto no plano estadual como no plano municipal. Tem crise da saúde, tem crise da água, tem crise da violência desmedida policial e temos aí a crise, inclusive essa da educação, que os profissionais do CEP, inclusive, têm lutado há anos contra essa crise. Só que agora ela se agrava, inclusive, com o problema da água. Como é que ficou aí o retorno às aulas? Sim, nós tivemos ontem esse problema muito sério na rede municipal, tanto que a prefeitura adiou o início das aulas, seria ontem, né, adiou para hoje. Ontem nós tivemos uma greve de 24 horas na rede municipal, onde nossa Assembleia nós tiramos de exigir que a prefeitura garantisse a qualidade da água fornecida às unidades, né, apesar da secretaria hoje manter o início das aulas hoje e dizer que as escolas estão com água mineral. Mas a gente sabe que a escola precisa, né, de água para fazer comida, as crianças pequenas brincam muito, né, principalmente nesse calor, com um chuveirão, tomam banho, né, então é muito grave isso, né. Então, a gente está... Ontem nós tivemos na prefeitura, depois da nossa Assembleia, tentamos uma audiência, mas a secretária estava em reunião com os coordenadores, não nos atendeu, mas tivemos a resposta, né, mais tarde, via um e-mail dela, de que as aulas iniciariam hoje, com todas as unidades com água mineral. E a decisão? Né? Qual foi a decisão de vocês ontem na Assembleia, ou as decisões? Na rede municipal, nós ontem entramos em estado de greve. Né? Estado de greve é um estado de mobilização permanente. No dia 18 de março, nós tínhamos uma greve nacional da educação, na qual a gente vai participar, fazendo um ato grande na porta da Prefeitura do Rio. A rede estadual, nós também temos uma mobilização para o dia 11, na próxima semana. Temos uma greve de 24 horas também. No dia 11? Dia 11 de fevereiro agora, né? Próxima terça-feira. E aí também está nessa pauta, porque no Estado nós estamos há praticamente 6 anos sem reajuste salarial, né, com salários congelados.
funcionários recebendo o piso, né, menor do que o salário mínimo. Isso é inaceitável. Tudo, né, o preço que você falou, tudo subindo, né, o caos, né, na economia, e a gente sem reajuste, né? E a gente pede já há muito tempo uma audiência com o governador, tanto no estado governador quanto o prefeito Crivella também não nos recebe. Temos uma pauta imensa para conversar, e é sempre adiado, é sempre protelado, muito ruim isso. Agora, formalmente, Dione, as aulas deveriam ter começado ontem e foi transferido esse início para hoje? Para hoje, do município do Rio. Tá. O estado... Por conta do problema da água. Mas o problema da água está resolvido hoje? Porque se foi adiado... Secretaria de Educação... Porque se foi adiado de ontem... Se não começou ontem, foi por conta da água. Mas hoje o problema já está resolvido? Porque o que eu sei aqui é que vários bairros estão em problema. Sim, segundo a comunicado da Secretaria, está resolvido com água mineral. Para nós, isso é ok, água mineral para beber, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? A gente está vendo os beneficiários. O problema é gravíssimo, né? E a gente está pedindo que a Secretaria tenha a sensibilidade de pensar na saúde, né, dos nossos alunos, dos professores, dos profissionais de educação que trabalham na escola, porque a aula foi suspensa, mas os professores teriam que estar na escola, né? Agora, foi providenciado água mineral para todas as escolas? Sim, todas. A gente tem o hábito, né, de visitar escolas, né, fazer as visitas. As escolas que eu visitei, as escolas já estavam com água mineral compradas. Sim. Eles compraram água mineral para as escolas. Mas não sabemos se é suficiente. Por quanto tempo vai durar isso? Né? Por quanto tempo aquela quantidade que foi comprada, o quantitativo, vai suprir a necessidade da unidade escolar? Isso também é uma incógnita. Então, tá assim, hoje faremos contato com a Secretaria de Educação novamente para saber como, né, e vamos tentar colher dados de diferentes regiões, né, territórios, para saber aonde temos problemas. Agora, Dione, você falou aí que tem uma pauta longa para discutir tanto com o governador ou com o secretário estadual de Educação, ou com o prefeito ou o secretário municipal de Educação. Agora, essa enrolação vem de longe, né? Vem de longe. Você vê, se a rede estadual, praticamente vamos para 6 anos sem reajuste, né? Eles alegam a lei de responsabilidade fiscal, mas o CEP já fez um estudo, inclusive que nós entregamos na Alerj, né, sobre o impacto, né, da proposta de reajuste, e o impacto é irrisório, entendeu? Não tem motivos para a categoria não ter reajuste. Né? Nós já estamos tentando essa negociação com o governo, mas sem sucesso ainda. Por isso a gente precisa de todo mundo na Assembleia do dia 11, né, da rede estadual, para estar mobilizado e cobrar do governo isso. Então, repassando aí as datas de mobilização, dia 11, terça-feira próxima, 24 horas de paralisação e assembleia, não é isso? A assembleia na UERJ, auditório 11 da UERJ. E que hora? Às 10 horas da manhã. Auditório 11 da UERJ, muito bem. Isso. Às 10 horas da manhã. No dia 18 de março, nós temos uma greve geral da educação. Tá? Que aí, por enquanto, a rede municipal já votou ontem que estamos aderindo a essa greve. Faremos um ato na prefeitura nesse dia 18 de março. E no dia 11, possivelmente, vai ser discutido também o engajamento da rede estadual nesse 18 de março, nesse dia 18, sim, com certeza. Perfeito. Muito obrigado, Dione. Nós vamos divulgar aqui essa pauta de mobilizações, esse calendário de mobilização, de assembleias, e com isso ajudar aí a mobilização de todo o professorado, tanto da rede estadual quanto municipal. Tá ok, Paulo, muito obrigada, você que agradece. Eu que te agradeço aí a gentileza dessa entrevista, Dione. Forte abraço para você. Para você também.
Conversamos aqui com a professora Dione Lins, coordenadora do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Nosso programa se aproxima do seu final, mas eu tenho aqui algumas participações dos ouvintes. O José Quirino, lá do Irajá, ele nos dá bom dia, família faixa livre. Eu gosto disso. Bom dia, José. E diz o seguinte: acho que estamos em um terrível impasse atualmente, com a esquerda desacreditada, partidos mais à esquerda com ideias revolucionárias um tanto utópicas e uma inércia dos democratas. Não seria interessante a estratégia de apostar nas mobilizações de rua, como estão fazendo os chilenos e os franceses? O problema é quem é que convoca, quem é que mobiliza, não é? Lá em 2013, houve aquele início de mobilização que depois ficou meio espontâneo, ou não, né? Muita gente diz que houve interferência do imperialismo norte-americano que convocou a juventude para ir para as ruas. Eu acho que é uma ideia fantasiosa e simplista essa. Mas no Chile aconteceu o mesmo. Os partidos lá andam por baixo também. Aliás, esse negócio de partido andar por baixo não é somente aqui, não. É meio generalizado, né? E eu não sei qual é a possibilidade de explosões aí de massa nas ruas frente a tantos problemas que estamos vivendo, né? Esse que é o grande problema, José Quirino. Agora, sem dúvida, isso seria um caminho, né? Agora, não basta ter mobilização na rua, porque há de se ter propostas, direções políticas. Esse que me parece a maior lacuna que os partidos políticos e as centrais sindicais também têm deixado, não é? Não basta protestar, não basta registrar que a realidade está adversa. É necessário apontar alternativas, apontar soluções que possam mobilizar as pessoas ou propostas de soluções. O Paulo Soares, lá do Parque Marilândia, também nos dá bom dia. Bom dia, Paulo. E diz: como ficará o país com essa política de desmantelamento que o atual governo promove? Cada vez o dilema maior das pessoas no seu dia a dia, maiores dificuldades para a gente viver bem, conforme a gente muito bem poderia viver. Esse país é muito rico, não falta nada aqui, falta seriedade, direção e visão de nação, no meu ponto de vista. César Jacarepaguá nos dá bom dia e diz que assistiu um vídeo sobre a privatização da Dataprev. Se isso se concretizar, será uma covardia contra o povo, porque além do acesso às informações pessoais, o comprador terá um lucro rápido. É isso mesmo, César, é a liquidação. O Francisco das Chagas pergunta: com essa enxurrada de processos, como Lula se encontrará com o Papa? Ele pode sair do país? Pode, desde que autorizado, né? O juiz Valisney, lá de Brasília, que teria inclusive uma audiência na próxima semana com o Lula, autorizou a viagem do Lula e transferiu esse depoimento a pedido, inclusive, dos advogados do Lula. O André do Morro da Formiga, ele diz, volta a participar e dialoga comigo. Amigo Passarinho, tendo em vista o histórico recente do PT, você ainda os enxerga como possíveis parceiros e de ter seus quadros enquanto aliados confiáveis? Abraços. Não, André, não considero, não. O PT hoje, para mim, é um partido do centro político e é possível algum tipo de aliança? Seria, desde que fosse definido muito bem quais são os propósitos, em torno de que pontos um acordo, uma aliança pode ser feito. Eu não tenho nada contra alianças. Política se faz com alianças. Eu, por exemplo, ironizava muito quando foi feita aquela aliança do PL com o PT, o Lula na cabeça, o Zé Alencar na vice. Eu ironizava, porque os petistas ficaram, alguns setores, muito incomodados. Eu falei, o problema para mim não é bem o Zé Alencar, o problema é o Lula. Temos que saber o que o Lula define, porque alianças você pode fazer na política, agora tem que ter a clareza de para quê, e não se pode rebaixar programa em nome de aliança. Ao contrário, você faz aliança para fortalecer um programa. O PT fez uma aliança abrindo mão do seu programa. Então, isso para mim, aí é um retrocesso. Bem, o programa chega ao seu final. Eu agradeço a audiência que vocês nos deram e amanhã, às 8 horas da manhã, a gente se reencontra aqui mesmo, na Rádio Bandeirantes AM 1360, em mais uma edição do nosso programa Faixa Livre. Tenham um bom dia amanhã. Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você